No vídeo abaixo foi explicado que a longevidade da Rainha Elizabeth II, junto à emblemática apostasia que a Inglaterra sofre, sinaliza para a volta de Jesus ao considerarmos que testifica, no sentido reverso, o Brasil com o seu avivamento. Inglaterra, esfriamento espiritual. A terra de conhecidos pregadores e avivalistas, hoje se encontra em um cenário bem diferente do passado. Inglaterra, que foi influenciada pela reforma protestante e marcada por heróis da fé como John Knox, William Booth, Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield e William Carey, hoje cerca de 20 igrejas fecham por ano para se converter em casa de show, teatro e cafeterias. Avivamento este que é pautado em revelações de amparo bíblico, como, por exemplo, descortinar que a geração citada na parábola da figueira é uma geração personificada em Israel. Ou seja, considerando seu nascimento em 1948, considerando seu nascimento em 1948, considerando seu nascimento em 1948, logo, seus 70 anos em 2018. 70 anos estes testificados pelo Brasil com a vitória do Capitão Messias, ocorrida no mesmo ano. Ela morreu deixando um marcante legado. Foi a mais longeva monarca britânica da história. Rainha Elizabeth II da Inglaterra passou 70 anos no trono inglês. Somado a todas as informações, temos agora o falecimento da Rainha Elizabeth II, que passou justamente 70 anos no trono inglês. Ou seja, passou justamente a primeira etapa de uma geração profética, conforme Salmo 90:10. Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Salmo 90:10. Ocorre então que assim como os 70 anos personificados de Israel trouxe profeticamente o rei do Brasil, em 2018, o falecimento da Rainha Elizabeth II, após 70 anos de realeza, trouxe profeticamente o rei Charles III. Contudo, diferente do Brasil que está iniciando um avivamento sem precedentes, em que o seu rei contribuiu de certo modo, em 2018, para o anúncio da proximidade da volta do Messias, a Inglaterra apostatada com o seu rei contribui de certo modo para o anúncio da proximidade da chegada do Anticristo. Este que em um tempo determinado virá reinar, ainda que em uma idade avançada como ocorre com Charles III. Após sua morte, seu filho, o príncipe Charles, nascido em 1948, nascido em 1948, o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, assume o trono de rei da Inglaterra. Portanto, não obstante Charles III ser um tipo do anticristo pelo arquétipo de chegar ao trono em idade avançada, é quando posto como anunciante profético da proximidade da chegada do anticristo que ele ganha destaque como antitipo de João Batista. Este é aquele que denunciava fortemente o sistema corrupto da sua época e, mesmo que aparentando certo desequilíbrio, ao seu modo anunciava a proximidade da vinda do Messias. Há de se destacar que o nascimento de João Batista foi um caso invulgar. Com base nos registros do evangelista Lucas, os pais de João Batista não tinham filhos. Porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Diz o relato bíblico que Zacarias voltou para casa, após terminar seus trabalhos no templo e só então a sua esposa concebeu. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. No 6º mês de gestação de Isabel, o mesmo anjo Gabriel,
comunica este fato a Maria, e lhe anuncia que ela conceberia e daria à luz um filho, ao qual poria o nome de Jesus. João Batista, portanto, era 6 meses mais velho que Jesus. Ou seja, ele nasceu 6 meses antes de Jesus. É interessante voltarmos no tempo. Charles Philip Arthur George nasceu em 14 de novembro de 1948. Nasceu em 14 de novembro de 1948. Nasceu em 14 de novembro de 1948, no Palácio de Buckingham, em Londres. Ocorre que Charles III, no sentido reverso de João Batista em relação a Jesus, nasceu 6 meses após o nascimento do Estado de Israel que, nesta cosmovisão, está personificando Jesus. Portanto, definitivamente, Charles III é um João Batista maligno que anuncia a proximidade da chegada do Anticristo. Testificado ainda pelo nome de sua mãe Elizabeth, que é Isabel em português. O mesmo nome da mãe de João Batista. E o último nome, que é um pouco diferente, mas que é Elisheva, que em português a gente conhece como Isabel ou Elizabeth. E ele quer dizer Eli, El é Deus, e Eli é o meu Deus, e Sheva é juramento. Então, Elisheva é o meu juramento com Deus.